né, Juscelma? E a primeira pergunta vem da dona Elizabeth, e que nos diz Sim. assim: segundo a interpretação espírita, o que é o vampirismo e como se libertar dele? Então, um abraço a todos vocês, uma alegria. Mário Sérgio, nosso querido Divaldo, emocionada com a mensagem que nos trouxe Amália Soler, a nossa lembrança. E vamos lá, Elizabeth, conversar um pouquinho sobre o vampirismo. O vampirismo, nós poderíamos dizer que seria uma obsessão mais grave. Na verdade, nós vamos ver que a definição de obsessão ela traz uma presença persistente de um inimigo junto à pessoa a quem ele procura. E, no caso que nós estamos vendo aqui do vampirismo, se torna um tipo de obsessão muito mais grave, porque se caracteriza pelo parasitismo psíquico, quando um ou mais envolvidos se nutrem das forças vitais de suas vítimas. E isso está muito ligado aos prazeres viciosos, não é? E como a pergunta da Elizabeth, como se libertar? A doutrina espírita nos ensina, através da reflexão no Evangelho de Jesus, que a maior libertação se dá através da prática da caridade, da vivência do amor. E para nos libertarmos ou ajudar nossos amores a se libertarem do vampirismo, nós vamos precisar incentivar a prática da oração, a vigilância nos atos, o trabalho em favor do próximo, porque o trabalho se transforma numa grande defesa, numa grande proteção em favor dos nossos distúrbios espirituais. E isso vai nos levar também a uma mudança de comportamento, buscando, através dos estudos, entender a importância da nossa responsabilidade e da grandeza da nossa vida. E a gente, então, vai mudando de comportamento. E não poderíamos deixar de falar também nos passes, que são importantes, mas que quem busca o trabalho através do passe precisa se perseverar na humildade e na condição de um ritmo ao trabalho de passes. Porque não basta ir lá e achar que já vai sair livre dessa condição do vampirismo. Então, a nossa querida Elizabeth, é um tema profundo, sério, mas que com amor, caridade, estudo, nós vamos conseguindo a transformação. Não a liberação de uma só vez, mas uma transformação paulatina e ritmada. Tá certo? Muito bem, muito obrigado, Joselma, pela resposta. Agora, Tá bom. Divaldo, os nossos vícios morais têm algum tratamento psiquiátrico também no mundo espiritual? No mundo espiritual, sim. Os benfeitores, durante o nosso período de sono, procuram induzir-nos ao despertamento para a nossa realidade. Esses vícios estão, às vezes, tão arraigados em nosso perispírito que nós os levamos nesses desdobramentos pelo sono, razão pela qual o sonho quase sempre
é o resultado das nossas construções mentais, exceto quando esses sonhos são chamados sonhos espíritas, colocação de Allan Kardec, quando entramos em contato direto com os desencarnados. Mas um ébrio, quanto mais, ele no mundo espiritual apresenta a síndrome da bebida alcoólica, um tabagista, um sexólatra, um indivíduo que usa drogas que tem o caráter de perturbar o cérebro, o caluniador, aquele que apresenta outros vícios de natureza intelectual, às vezes apresentam feridas no perispírito, porque esses vícios mentais corroem os neurônios. A ação que produzem no momento em que os hormônios são produzidos pelos neurônios, eles ficam ácidos numa expressão química e passam a destruir nas sinapses as comunicações eletroquímicas de um para o outro, aquela falta da energia mantenedora e uma alta carga ácida vibratória, cuja mensagem captada pelo próximo, levada adiante, vai terminar influenciando no organismo com problemas no fígado, nos rins, no estômago, no aparelho digestivo, por geral. E muitas vezes na área pulmonar, que seria um tipo de filtro dessas energias deletérias. Então, o mundo espiritual ensina, aplica as bioenergias, induz a procurar atendimento na Terra, nas reuniões mediúnicas, nas reuniões doutrinárias e a terapêutica que nós temos através dos psicólogos, dos psiquiátricos, que são essas terapêuticas de muito valor. Juscelma, o nosso irmão Carlos nos faz uma pergunta a respeito da reencarnação de siameses. O que o Espiritismo poderia explanar ou explicar a respeito desse fenômeno? É muito interessante porque nós vamos encontrar a explicação básica nas vibrações energéticas desses espíritos. E pode ser uma expiação, pode ser, pela tolerância, mas o perdão também se faz ali uma oportunidade de prova relevante para o progresso desses espíritos. Nós vamos ver que, se eles são simpáticos entre eles, esses espíritos, eles até vão se sentir felizes por estarem juntos. Se eles não se toleram, eles vão se sentir infelizes. Eu costumo brincar que é muito importante que a gente aprenda a perdoar enquanto estamos encarnados, para que a gente não tenha que passar por uma prova de, por tanta mágoa, nós termos que vir numa condição de irmãos siameses, para no dia a dia sermos levados a perdoar, de tanta convivência próxima, a perdoar aquele que a gente não quer perdoar. Mas quando eu digo isso, em momento algum eu estou dizendo que apenas por ódio eles se reúnem. Muito ao contrário, o Espiritismo nos mostra que, às vezes, a ligação, o sentimento de amor é tão grande que, às vezes, eles vêm por causa disso, por essa vibração intensa de amor, né? No caso de preces e passes, nós podemos ver minimizadas as condições, os traumas psicológicos que podem surgir dessa condição. Obrigado, José. Vamos agora, então, à próxima pergunta a Divaldo. Vem de Jéssica. Divaldo, sobre o aborto. Qual é a visão do Espiritismo sobre o aborto? O aborto, em qualquer situação, é muito lamentável. Quando, por exemplo,
É um aborto terapêutico para salvar a gestante, é legal e é moral. Mas em outra condição, além do fenômeno biológico, quando o organismo reage e vem o aborto natural, qualquer aborto provocado, seja qual for a justificativa, é um crime covarde contra as leis da natureza. Não somos criadores da vida, não temos o direito de interromper-lhe a marcha, porque ninguém destrói a vida. A vida continua e aquele que foi abortado vai experimentar angústias de tal natureza que, se esse aborto se repete mais de uma vez, mais de 3 vezes, nós vamos ter aí um caso de irmãos siameses no futuro. Aquele espírito se vincula de tal forma à gestante que o matou, que ele consegue ficar enclausurado no útero. Expulsam a massa, mas ali no útero eles vão dar lugar a um câncer. E muitas vezes o ódio desencadeado pelo ser que necessita de viver e foi interrompido por caprichos da nossa ilusão, vai fazer que nós paguemos isto numa espécie de cárcere sem grades. Nesse caso a que foi referido na pergunta anterior, dos irmãos siameses, como também perturbações espirituais e processos degenerativos de natureza orgânica. Portanto, matar, nunca. Muito bem. Juscelma, uma pergunta. Você poderia nos falar um pouco sobre determinismo e livre-arbítrio? Sim, nós vamos ver que há uma evolução constante na nossa caminhada. E enquanto princípio inteligente, sem termos ainda a adquirida condição de espíritos, nós somos conduzidos nessa evolução pelo determinismo. Mas, quando adquirimos a condição de nos transformarmos em espíritos, por permissão de Jesus, nesse momento, o livre-arbítrio passa a assumir, a ocupar o espaço do determinismo. Aí nós vamos perceber que nós já somos capazes de decidir e de agir. Então, nós não vamos agir mais dentro daquela condição de uma situação nos levar a uma reação quase que de uma forma mecânica. Muitos confundem quando nós vemos a doutrina espírita nos dizer assim: tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Então, há uma certa acomodação em entender que, se tudo tem uma razão de ser, nós, essas pessoas às vezes dizem isso, poderemos dizer que tudo então está pré-determinado. Porque se tem uma razão de ser, está pré-determinado. E não é bem assim. A aplicação das leis divinas, né, principalmente causa e efeito, a justiça e o amor e a caridade, nos proporcionam a condição, até mesmo, de harmonizar o que seria uma consequência natural, como determinismo, pelas nossas ações, pelas nossas transformações. Nós podemos ser instrumentos de também alterar o que seria um determinismo, aliviando as consequências de nossas ações ou de ações anteriores, que não precisam ser necessariamente de agora. Enfim, determinismo caracteriza mais essa condição
de agirmos por uma situação pré-estabelecida, então seria consequência. E, à medida que adquirimos o livre-arbítrio e vamos nos moralizando no conhecimento e com a vontade, nós começamos a atuar no nosso dia a dia, mudando muitas vezes o rumo do que seria ocupado pelo determinismo. Muito bem. Divaldo, a Daniela nos faz uma pergunta. Os nossos pensamentos infelizes têm influência no nosso corpo físico? Nós somos aquilo que pensamos. Se pensamos algo deteriorante para a nossa personalidade, aquilo que é degradante, se temos pensamentos pessimistas, vulgares, eles produzem uma onda vibratória com a densidade da sua própria massa, isto é, de acordo com a qualidade do pensamento, nós temos uma vibração. E é óbvio que essa vibração, sendo diferente do equilíbrio orgânico, vai terminar produzindo um distúrbio de natureza orgânica. Invariavelmente começa pelos transtornos emocionais, por causa da facilidade mente-vibração. Ao absorver aquele pensamento, a mente irradia no corpo, e ele, negativo, portador de asperezas vibratórias, vai influenciar nos órgãos mais sensíveis. E esses órgãos sensíveis desarmonizam-se, transformando-se nas enfermidades que hoje ceifam as nossas vidas, ou prolongam nossas vidas sob o açoite de enfermidades muito complexas, de difícil diagnose. Muitas vezes o especialista nos examina e não vê nada, porque está além do tato da comunicação orgânica. São ondas sucessivas, mas de igual maneira, se nós pensamos bem, se nós cultivamos a esperança, se nós semeamos a alegria de viver, é claro que atingimos ondas muito sutis que passam a nos envolver, provocando uma reação no perispírito, que nós chamaríamos uma reação luminosa, e que é muito conhecida nos santos, a auréola dos santos, a aura que se vê na cabeça, ela é toda em um organismo inteiro. Aqueles videntes do passado que perceberam isso em determinados seres angélicos, naturalmente centralizaram na cabeça, mas ela é toda corporal. E quando os pensamentos são deletérios, essas ondas, essa aura apresenta manchas, cores quentes, vermelho especificamente, ou cores frias e belas quando se trata de pensamento bom. Muito bem. Juscelma, tem uma pergunta aqui de Lícia. Ela pede para que nós possamos conversar um pouquinho sobre o processo da reencarnação e da encarnação. Você poderia, da desencarnação e da encarnação. Você poderia nos falar alguma coisa sobre isso? Sim. Eu não posso deixar, quando vejo essa pergunta, de lembrar do nosso querido Chico. Eu estava na casa dele com alguns amigos na véspera de sua desencarnação. E uma pessoa perguntava para ele, uma vizinha, dizia assim: Chico, eu não gosto da palavra desencarnação. Eu tenho uma impressão ruim com essa palavra. Eu posso usar a palavra morreu em vez de dizer desencarnou? E o Chico, mansamente, docemente, ele respondeu assim: o certo é desencarnou. Mas, Chico, eu não gosto dessa palavra.
eu não posso dizer que morreu. E ele disse assim, foi a resposta final dele: vamos falar de vida? Vamos falar da vida? E, na verdade, nós vamos, no dia seguinte, menos de 24 horas depois, Chico retorna ao plano espiritual. E por que eu me lembrei dele? Ele dizer, o certo é desencarnou. Exatamente porque muitos de nós, às vezes, temos dificuldade de usar essa expressão, desencarnação. Mas o Livro dos Espíritos nos diz que desencarnar, ou desencarnação, é o rompimento dos laços que retinham a alma ao corpo. Então, é uma definição tão simples, tão cheia de amor, é o rompimento dos laços que retinham a alma ao corpo. E ainda o Livro dos Espíritos nos diz que o objetivo da reencarnação é a expiação, é o melhoramento progressivo da humanidade. Ora, o que nós podemos, então, resumir, porque é um tema para a gente imaginar, é a resposta mais longa do Livro dos Espíritos, é a resposta que trata do tema reencarnação. Então, a gente vai resumir aqui, porque vocês já viram que eu gosto de falar um pouquinho a mais. Então, resumindo, nós vamos encontrar no processo da reencarnação e da desencarnação o processo de aplicação das leis divinas, principalmente a lei de justiça, de amor e de caridade. Através da reencarnação, reunindo-se recursos, compromissos do passado, possibilidades futuras do espírito, as ligações de amor e de desamor que o espírito adquiriu em sua jornada, tudo isso vai ser levado em conta e numa programação de pleno respeito ao espírito, é oferecida a ele a oportunidade de reencarnar para, acima de tudo, evoluir. É um processo de nascer, viver, né? Morrer ou desencarnar, renascer ainda, progredir sem cessar. Esta é a lei do progresso. Então, reencarnar e desencarnar fazem parte de toda essa engrenagem da evolução do espírito, que no ir e vir vai se aprimorando, vai se libertando das amarras do passado e vai adquirindo hábitos salutares, vai se educando para um futuro de paz. Divaldo, uma pergunta que nos vem de Suzana. Os silícios, as macerações físicas, por exemplo, orar ajoelhado, isso traz algum progresso ou alguma evolução para o indivíduo? De maneira alguma. É o mesmo que a contemplação. Kardec analisa esse tempo perdido em contemplar uma beleza interior com uma ociosidade imensa. Então, o silício, do ponto de vista psicológico, é um conflito de autopunição. Ele não tem nenhum valor perante a divindade. A divindade não nos criou para o sofrimento. O sofrimento é o fenômeno natural de desgaste do emocional, do mental, do material. Então, esse silício, ajoelhar, tomar posturas especiais, aplicar verdadeiras surras
com ervas que têm o espinho, com cordas. Tudo isso são fenômenos conflitivos do espírito endividado. Não ajuda em nada, porque essa punição não torna o caráter melhor. A melhor maneira de servir a Deus é o silício moral. Não fazer aquilo que nos agrada, mas que não é correto. Não se permitir prazeres excessivos é siliciar a vontade. Conseguir dominar as más inclinações, porque isso nos promove, nos torna pessoas equilibradas, éticas, moral e espiritualmente melhores. Mas siliciar-se é um estado paranoico. Existe mesmo na história da Primeira Guerra Mundial a narrativa de um sacerdote francês, o padre Douale, que recebeu todas as condecorações jamais aplicadas a um civil durante a guerra. Ele tinha o conflito de que a guerra era provocada pelos seus dramas, e depois de atender aos seus pacientes, ele siliciava-se, abrindo feridas no corpo, o que, de certo modo, abreviou o tempo dele de trabalhar. Siliciar-se jamais. Ame a seu corpo, proteja-o, zele-o. São Francisco dizia, ele é o jumentinho no qual nós estamos montados. Quanto mais nós o protegermos, mais vida ele terá. Muito obrigado pela atenção de todos. Chegamos ao nosso final do Conversando sobre Espiritismo da noite de hoje. E vamos então convidar a nossa irmã Juscelma para que possa fazer a sua despedida dos nossos internautas. Então, antes de me despedir dos internautas, mais uma vez, agradecer a você, Mário Sérgio, pelo seu carinho, pela oportunidade que ofereceu, dizer da alegria de estar perto do Divaldo. Ele sabe do amor, do respeito, da admiração, carinho que a gente tem por ele, que a gente nem expressa isso. A gente fica caladinho no canto da gente, mas ele sabe. Eu acho que tem algum espírito que conta para ele da nossa lealdade, do nosso carinho. Aos internautas, agradeço imensamente a oportunidade de refletirmos, de conversarmos juntos, de buscarmos pontos importantes da doutrina e trazer isso para a nossa alma. Importante saber, às vezes, esses detalhes para que possamos cada vez mais sermos perseverantes no bem, na humildade, não é? Então, eu quero agradecer muito a oportunidade, desejar a todos vocês uma noite de paz, que Deus abençoe a todos vocês, principalmente neste início de ano, que a gente possa ter uma jornada produtiva por todo o ano de 2022. Muita paz para todos nós. Muito obrigada. Muito obrigado pela sua participação, pelo seu carinho, pela dedicação, pelas respostas. Agradecemos, então, a participação aqui especial de Divaldo Franco, da professora Solange, da equipe da TV Web Mansão do Caminho, na pessoa do Sérgio e do Júnior. Muito obrigado a todos, que Jesus nos abençoe e possa nos dar a sua paz. Feliz ano a todos nós em 2022.